Contratar vendedores, talvez um dos principais desafios para qualquer empresa do mercado. Durante o mês que passou, eu escrevi muito sobre contratação de vendedores lá no nosso blog, lá no LinkedIn, mas quero fazer esse vídeo aqui trazendo para você um resumo do quão desafiador é a contratação de vendedores. Por quê? Porque é o vendedor que faz o resultado acontecer. E se a gente não acertar na contratação de vendedores, o resultado não vai acontecer na nossa empresa. Procurei durante o mês, então, acho que foram 5 artigos muito densos, muito bacanas, que eu acabei resumindo num único artigo no final do mês, falar um pouquinho sobre esse desafio da contratação de vendedores. E esse desafio ele começa, na minha opinião, eu acho que no primeiro grande cenário, que é o seguinte: muitas vezes a gente quer sempre o melhor, mas não necessariamente a nossa empresa está pronta para o super vendedor. Então, o primeiro grande ponto é que momento que a minha empresa está. Que tipo de vendedor a gente consegue trazer para a nossa empresa? Vou contar uma história que passou comigo, aconteceu comigo e foi assim uma grande decepção na minha vida. Contratei um excelente vendedor. A pessoa estava performando, já estava com a gente ali uns 4, 5 meses, fazendo venda, gerando resultado, já sabia tudo sobre a nossa operação e de repente foi embora. Foi embora por quê? Foi embora porque queria ganhar um pouquinho mais, talvez bastante, né, mais do que a gente estava na capacidade de pagar naquele momento. Não era porque de forma alguma a gente não queria pagar o vendedor. Era uma empresa pequena, recursos próprios, e a gente ainda estava começando a operação. E a pessoa já foi para uma empresa um pouquinho mais estruturada, com mais dinheiro, que conseguiu fazer uma excelente oferta, né? No hard feelings com essa pessoa, adoro essa pessoa. Só que eu fiquei naquilo, né? Puxa, talvez eu pudesse ter pegado uma pessoa um pouquinho mais júnior, preparado aquela pessoa, desenvolvido aquela pessoa, para que a pessoa pudesse crescer junto com a empresa. Então, o primeiro grande desafio que a gente tem, pessoal, é realmente esse: o como entender o momento atual da empresa para desenhar um perfil que seja realmente efetivo de vendedor para o momento da minha empresa. Tem lá no texto, uma das coisas que eu gosto muito que eu escrevi é: primeiro a gente olha no espelho, depois a gente vai buscar no mercado o profissional. Daí chega aquele segundo momento, que na minha opinião é um dos momentos onde a gente erra muito, pessoal, onde a gente faz muita besteira, que é entrevistar o vendedor. Hoje, a gente tem pessoas que são especialíssimas em entrevista. Pessoas que sabem convencer, que sabem conquistar. Só que muitas vezes a gente não vai a fundo na entrevista, sabe? A gente não consegue interpretar quem realmente é o vendedor de resultado versus quem realmente é ali o showman, aquela pessoa que está, né, falando aquilo que a gente quer escutar, já sacou o momento que a gente está, já entendeu sobre a empresa, se preparou bem para a entrevista. Então, um dos grandes desafios realmente é, cara, como separar o falador, o falastrão, o showman, a pessoa que convence da pessoa que entrega resultado. E essa entrega de resultado, ela tem muito a ver com como a pessoa trabalhou em questões passadas. Então, a entrevista de emprego, ela deveria ser quase um processo de interrogação, digamos assim, né? É o momento de você perguntar, é o momento de você tentar extrair informações diferentes. Certa vez eu cheguei para um candidato e falei o seguinte: cara, tuas respostas não estão soando verdadeiras para mim. Tu me desculpa, mas está tudo muito bonito, está tudo muito ensaboado, eu quero a pessoa por trás dessa resposta. E ali, de certa forma, eu já quebrei a pessoa no meio e consegui entender que não era o candidato. E ele também, né, azedou a entrevista, digamos assim, mas é porque deu para ver que era sempre aquelas respostas genéricas, aquelas frases de efeito, aquelas coisas muito... li em algum lugar que eu tenho que falar isso e vou falar isso. Então, não é assim que você tem que conduzir uma boa entrevista e você tem que começar a identificar o quê? Identifique no processo de entrevista bandeiras vermelhas, né? Então, por exemplo, né, o que são essas bandeiras vermelhas, que nem eu coloco no texto lá, que eu acho que vale muito a pena você ler, né? Cara, o candidato ensaboado, né? Aquele candidato que acaba pulando muito de emprego, aquele candidato que realmente não consegue demonstrar resultados efetivos. Então, veja,
e isso eu aprendi muito na prática nos últimos anos, às vezes é melhor você trazer uma pessoa do zero, uma pessoa de outro segmento, uma pessoa de outra indústria, para trabalhar com você, do que tentar reviver alguém que talvez não esteja no lugar certo. E é esse processo da entrevista, do currículo, da análise das coisas, onde você já consegue identificar realmente se aquele perfil de vendedor é o perfil de vendedor pro momento da tua empresa. Lembra do que eu falei no início do vídeo, não se esqueça disso. Contrate pessoas pro momento da sua empresa. Não contrate pessoas que estão além do momento da tua empresa. Ou talvez o grande desafiador é isso, tentar, né, ressuscitar uma pessoa que não está num bom momento de carreira. Pode ser uma aposta que vale a pena ou não vale. Isso depende muito da sua percepção como líder, da sua percepção como gestor comercial, de que se vale a pena ou não esse esforço. Então, olhe essas bandeiras vermelhas e vá para a próxima etapa, que é a etapa onde a gente também acaba muitas vezes cometendo um grande erro. Faça um bom onboarding desse talento que está chegando. Então, a grande maioria das empresas, e olha que eu conheço talvez centenas de empresas, faz o quê? Ah, seja bem-vindo, você está contratado, está aqui o teu login, está aqui tua senha, está aqui o acesso ao CRM, tem um materialzinho da empresa ali no playbook e você coloca o vendedor para se virar. Gente, fracasso na certa. Muito perigoso isso. Não adianta nada você passar, às vezes, meses procurando talento. Está cada vez mais difícil, a gente sabe disso, o mercado está muito competitivo, para que a gente chegue num momento específico e acabe fazendo o quê? Acabe simplesmente desperdiçando esse talento, colocando ele na fogueira sem muitas vezes dar o devido treinamento. Então, o onboarding, e eu gosto muito das empresas americanas, não sei se vocês sabem, muitas empresas americanas de grande porte, às vezes o vendedor fica 1, 2 meses só em treinamento, gente. Eles fazem o quê? Eles fazem todo o treinamento de produto, de cultura da empresa, das ferramentas que ele vai usar, de como que ele deve usar aquelas ferramentas, para que efetivamente, na hora que ele vá vender, que ele vá começar o processo comercial, ele esteja pronto já com as ferramentas adequadas. E quando a gente fala ferramenta, não é só tecnologia, a gente fala de discurso, a gente fala de objeções, a gente fala, obviamente, dos playbooks, mas ele vai saber sair do outro lado. E isso é muito importante. Não deixe o onboarding de qualidade de lado no processo comercial, porque senão você vai ter investido tempo e dinheiro para contratar, você vai ter investido tempo e dinheiro nos primeiros meses e dali a 3 meses, 6 meses você vai se arrepender e você vai ter que recomeçar de novo o processo de contratação de bons vendedores. Então, pessoal, o grande desafio é esse. Qual é a minha empresa no momento que a gente está? Qual é efetivamente o perfil do profissional que eu quero? Como que eu identifico isso já num primeiro screening de currículo, de visualização de currículo? Como que eu identifico isso no processo de entrevista e como que eu extraio o máximo desse processo para saber se realmente esse candidato é o candidato que vai fazer a diferença que a nossa empresa precisa nesse momento? Pensa nesse momento, gente. Muitas vezes, quando você está no início da operação, você precisa de alguém que resolva o início da operação e depois você vai escalando o time e vai trazendo gente diferente conforme a empresa cresça. E quando der certo a contratação, receba essa pessoa durante 60 dias, 90 dias, num processo estruturado de onboarding, onde essa pessoa vai realmente sair do outro lado e vai entregar os resultados que você quer. E para falar um pouquinho de experiência prática, e de certa forma tudo isso é baseado em experiência prática, né? Mas vou contar uma história muito bacana. A gente tinha que trazer os nossos primeiros 2 vendedores. E a sugestão era, tá, o que a gente faz? A gente estava num mercado muito tradicional, um mercado onde, né, era um mercado muito técnico e a nossa visão era, puxa, temos que trazer alguém, né, de uma empresa do mercado. E a gente foi desafiado na época por um mentor nosso de que, por quê? Por que você tem que trazer alguém do mercado? Porque o mercado é técnico, as pessoas, né, conhecem, são conhecedoras. Tá, mas você tem dinheiro para trazer alguém do mercado? A gente, no momento não. Então, por que você não traz pessoas que sejam
né, comunicativas, pessoas que sejam simpáticas, pessoas que saibam, né, apresentar um produto, fazer uma demo de produto, e com isso você vai preparando essas pessoas. E a gente ficou naquele dilema, o que fazer, né? Trazemos uma pessoa, né, talvez do mercado, né, um pleno sênior, ou trazemos 2 júniors e vamos preparar essas 2 pessoas, né, júniors para o mercado. E optamos pela segunda opção. Trouxemos 2 pessoas júniors, uma de varejo, vendedora de varejo, de shopping, né? Outra pessoa também de um segmento que não tinha nada a ver com o segmento de tecnologia que a gente estava operando naquele momento. Tentamos ao máximo fazer um onboard, não vou chegar aqui e falar que foi o onboard mais lindo do mundo, não foi não. E colocamos essas pessoas para venderem. E em 30 dias trouxeram resultado, em 60 dias trouxeram resultados, e tem uma que está na empresa, vai fazer quase 8 anos trabalhando ainda na operação. Então é excepcional. Quando a gente acerta a mão e entende realmente essa tríade de momento, perfil e acolhimento, você com certeza vai ter excelentes resultados e não vai se arrepender de contratar o vendedor nesse momento que você está precisando. E quer saber tudo sobre venda? Não deixe de seguir esse canal e me acompanhar nas demais redes sociais. Esse texto que eu mostrei aqui, deixa eu colocar aqui de novo, né? Ele é uma série de textos que a gente tem lá no nosso blog. Então no perfil você acessa o blog, no meu LinkedIn, onde a gente fala sobre vendas, onde a gente fala sobre gestão comercial, onde a gente fala sobre startups, para quem quer crescer a sua operação e alcançar excelentes resultados de receita, seja conectando vendas, marketing e CS. Sou Almir Neves e semana que vem estou de novo aqui com vocês.